Te busco numa prece e sinto as tuas mercês descerem sobre mim. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me, faz em verdes pastos, o teu cajado me consola. Justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Mesmo que eu me encontrasse no vale das sombras e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ó Senhor, tu refrigeras minha alma, deita-me, faz em verdes prados, o teu cajado me consola. Tu me conduz nas veredas da justiça, és meu pastor, és meu guia, nada me faltará, nada me faltará. Boa noite, pessoal do chat. Eliondrei Ferreira Gersósimo, Assis Adonis, Esdra R. dos Santos, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, você da retransmissão do Recanto Espírita TV7, a 13ª URI de Foz do Iguaçu, né? Que é de Foz do Iguaçu, melhor dizendo. O Recanto da Prece, o Web Rádio Fraternidade, Reviver Espírita e Lar de José. Hoje a gente dá continuação, aliás, a gente não, ela dá a continuação, né, uma pequena, minissérie sobre os apóstolos escolhidos, né, os discípulos escolhidos de Jesus, segunda parte, né, tipo que é tentando ir pelo caminho da Netflix, minissérie, produtora Regina Baldovino. Você não sabe o que está acontecendo aqui em off. Por isso que eu estou rindo. Mas Jesus é assim, Jesus é alegria, a mensagem do bem é alegria, nada de passutilidade, né? Mas vamos aproveitar, antes que eu não pare de sorrir, vamos aproveitar e trazer a nossa coordenadora, a locomotiva que arrasta esse comboio da ignorância para os caminhos do conhecimento, desbravando túneis, florestas e indo para lugares onde o sol nunca se põe, porque vai nos levar sempre ao astro-rei maior que é Jesus. Nossa irmã Regina Baldovino. Ela que surge! Ei! Jesus é alegria realmente. Exato. Jesus é alegria realmente. E temos que estar muito felizes. Tudo bem com você, Laelder? Tudo em paz, graças a Deus. E aí deve estar fazendo um calor danado para você estar com no... Tá uma delícia. 10 meias no pé, luva. Enfim. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, a temperatura para vocês acho que seja normal, não é não? Na verdade, é frio. É muito frio. É muito frio. Ai. Ah, meu Deus. Daqui se baixar... Se aqui se alterar 2 graus, a gente morre de desespero, pedindo a Deus que mande o sol. Tá chovendo bastante, já tem alguns dias já.
Então, isso né, faz a gente sofrer um pouquinho mais. Mas tá tudo certo, Papai do Céu sabe, né? Pois A é. gente não pode. Mas já que o senhor falou todos esses encômios aí, antes que eu baixe né, da estratosfera em que o senhor me colocou, vamos trabalhar. Vamos Linda lá. música, né? Linda música. Eu me sensibilizo muito. Amigos, Eliandre, Esdras, Márcia, todos os demais aí, gratidão pela atenção, né? Por disponibilizarem de seu tempo para estar conosco. É uma alegria, né? E o Reviver aí, que aposta no nosso trabalho, fica muito feliz. Não é mesmo, Laelda? Nós que agradecemos por você ter aberto esse espaço, né, ter sugerido esse projeto já faz um ano mais. 17 de setembro de 2021. Olha aí, 17 de setembro de 2021. Não posso Então, a gente já esquecer. está entrando na casa dos 2 anos. Já a gente entra, né? Já. Então, No assim... Horas Intempéries, estamos aqui. E aí a gente agradece também pelo carinho do pessoal que está no chat, do pessoal da retransmissão. Formou-lhe perguntas, né? Isso é um trabalho de troca de ideias, de troca de informações. Lembrando sempre, né, que a vertente do trabalho, digamos assim, a fonte, digamos assim, a desplaiar-se e a convergência é a ótica de Jesus sendo visto por Amélia Rodrigues, tá bom? Ah, mas fulano de tal disse isso, sabe? A doutora de tal disse aquilo, outro. Mas se comenta que é isso assim, mas... Bom, cada um pode comentar, mas a gente está estudando sobre a ótica dela, de Amélia Rodrigues. Tá bom? Então, ouçamos a nossa amiga, como eu disse, a locomotiva da informação, Nossa, sua irmã Regina Baldovino. eu não sei se isso foi um elogio, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A gente vai prezar pela amizade. Fica quieto, deixa quietinho. Bom, amigos, o nosso objetivo da noite é a continuidade dos estudos, né, que nós promovemos em 2 de junho próximo passado. Então, nós paramos ali num determinado momento e hoje daremos continuidade ou continuaremos. Então, rapidinho, em poucos slides, podemos lá, Laelda? Tá tudo bem? É o slide, não é o vídeo não, né? Não, ainda não. Eu já vou pedir o vídeo, tá bom? Tá bom. O slide, isso. Nós estamos no estudo de número 36. Trouxemos aí que, né, a capa do estudo de hoje, Jesus escolhe seus discípulos. Queremos dizer que muito do que será trazido está nesse livro de número 10, de Dona Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, lançamento em 2012, certo? Então, como o Laelder bem disse, a ótica é sob o olhar de Dona Amélia Rodrigues, né, através das mãos de Divaldo Pereira Franco. Então, nós estivemos na noite do dia 2, estudando que Jesus... essa foi a selfie que nós apresentamos, né? É uma selfie bem jocosa de um companheiro britânico que fez essa imagem aí. E aí nós lembramos lá que fosse hoje, realmente, a primeira coisa que Jesus faria, composto o seu time, né? Seria tirar uma selfie, não é verdade? Hoje todo mundo tem selfie para falar. Então, nós dissemos lá, rapidinho, os amigos poderão consultar, está na playlist do canal. Então, ele saiu a formar seu colégio, né? E seu colégio de aprendizes, de colaboradores, convocando-os verbalmente. Ele não mandou um WhatsApp, ele não mandou um e-mail, né? Ele foi pessoalmente. Ele que os conhecia e sabia onde se encontravam. Nós falamos lá muita coisa importante, interessante, que Dona Amélia Rodrigues traz e não dá tempo de repetir.
rapidamente quem eram eles, esses seus colaboradores, né? Esses homens que Jesus foi buscar. Eram homens na carcaça humana, no corpo de carne, homens, gente. Homens rudes e generosos. A maior parte deles de pescadores, né? Rudes e generosos, tendo em vista o trabalho que eles realizavam lá na Galileia, né? Confraternizavam com vinhateiros, agricultores, gentes humildes e raramente se envolvendo com as tricas farisaicas, as questões discutidas na sinagoga, principalmente de Cafarnaum, que era uma sinagoga grande e importante. Eles eram desinteressados dos problemas das classes abastadas. Eles não tinham nem tempo, né, para se ocuparem. Então, nós trouxemos, esse é o resumo do que a gente trouxe, enquanto homens eram assim, esses que formaram a equipe de Jesus. Aos discípulos, então, né, daqui a pouco nós falaremos o significado da palavra discípulos, que muitos confundem com apóstolos. Serão as mesmas palavras? Terão o mesmo significado? Nós devemos dizer que eles foram discípulos ou nós devemos dizer que eles foram apóstolos? Já já a gente vai entrar nisso aí, né? Aos discípulos, então, Jesus os elegeu como seus irmãos, né? Com eles conviveu e os alimentou. Alimentou como? Do alimento da carne? Não, do alimento do espírito, né? Porque para isso o colégio foi formado, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Lá no dia 2, nós falamos, né, que muitos desses que vieram na qualidade de discípulos, depois apóstolos, né, estavam em vias de sublimar a sua caminhada evolutiva, né, e foram preparados para vir e trabalhar nesse projeto de instalação ou instauração, como preferirem, da era nova, né, no nosso planeta. Então, esses 12 principalmente, dos quais nós falaremos, conseguiram sublimar 11, né, suas estadas por aqui. E por esses discípulos, Jesus também foi respeitado e ouvido, porque Jesus lhes deixou as marcas inconfundíveis das suas lições amorosas de bem, né, que transformaram algumas das vidas estioladas. O que são estioladas? Vidas estioladas. Quando a gente pega a suculenta, né, muitos são fãs de suculenta, eu também, e ela cresce assim meio desordenadamente, porque ela está na sombra, ela procura o sol. Então, elas ficam fracas, raquíticas, debilitadas e atrofiadas, porque elas crescem não conforme a natureza. Elas crescem desproporcionadamente, né? E é um crescimento sem luz. Então, muitas dessas almas estavam num crescimento sem luz. Olha que coisa linda. E Jesus, então, veio trazendo-lhes a luz e as suas lições transformaram essas vidas estioladas, que é o que nós temos de fazer com nossas vidas aqui, enquanto espiritistas, né? Nessa terceira oportunidade que Jesus nos dá enquanto membros da terceira revelação. Sim, porque já estivemos na primeira, já estivemos na segunda, ainda estamos patinando na terceira. Já pensaram nisso? Mas Jesus, né? Jesus. Então, Jesus escolhe seus discípulos. Nós não temos a pretensão, nem queremos trazer o que já está
apresentá-lo nos evangelistas. Se os amigos desejarem, nós anotamos aqui. Mateus 4, 18 a 25, vai falar em breves palavras, falou em breves palavras sobre a escolha dos primeiros seguidores de Jesus, né, como discípulos. Marcos também falou, escreveu no capítulo 1, 16 a 20. Lucas também deixou seu registro no capítulo 5, 1 a 11. E João também no capítulo 1, 35 a 51. Os amigos poderão confirmar lá. Nós nos baseamos aqui, né, na tradução do juiz Dr. Haroldo Dutra Dias, confrade espírita, e outros, né, que ele traduziram do grego para o português. Então, vocês poderão verificar lá. O nosso amigo Laelder vai colocar um vídeo que nós solicitamos que coloque. Não é um vídeo das fileiras espíritas, é um vídeo, tem seus direitos, nós colocamos ali o link direitinho, tá? Então, estamos conforme, tudo bonitinho. E ali, rapidinho, em 10 minutos, ô Laelder, quando você for colocar, põe lá a velocidade 1,25, tá? Que daí a gente acelera, você sabe colocar lá na configuração, né? E aí a gente acelera um pouquinho, porque é uma passagem de todos conheceram. Tudo bem? Pode diretamente do vídeo do YouTube, no caso. Exato. Você entra lá naquele sinalzinho de configuração, velocidade em vez de normal, você baixa assim, põe 1,25. Tá bom, eu vou colocar. Vamos lá. Deixa eu ver se por aqui ele sai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se não sair, tudo bem. Todo mundo Não, peraí. É porque eu baixei. E aí ele vai, peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver como eu vou fazer aqui. Eu baixei para facilitar. Baixei para facilitar, mas deixa eu ver aqui, Guia, Chrome. Pronto, vamos lá. Isso. Tá vendo? Não, agora, exato. Esse aí mesmo. Aí nessa frase, isso aí, velocidade, vai lá para 1,25. Mais alguma coisa? Não, muito obrigada. Posso soltar? Som na caixa, maestro. O que ele quer? Eu não sei. Eu amo todos. É isso, né, Léo? Que emoção. Isso é o que os evangelistas registram, ok? Se foi assim, se não foi, não importa. Importa que Jesus, de vários seguidores, ele escolheu um colégio apostólico mais íntimo, tá? Mais íntimo para trocar ideias, para repassar informações, para preparar. E o que nós dizemos aqui no Paraná, na Federação Espírita do Paraná, nós replicamos os estudos, né? Então, somos os replicadores. E ali, o que eu gostei desse vídeo é porque foi que Dona Amélia Rodrigues ressalta nas suas páginas que realmente dos seus seguidores e seguidoras, uma coisa que muitos filmes, né, não demonstram, não colocam, seguidores e seguidoras, né? Então, colocando homens e mulheres para serem escolhidos por Jesus. Né? E foram escolhidos, com certeza. Só que a visão, né, ancestral, atávica, machista, mostra só os homens. Tanto é que nós já falamos
Alhures, que a irmã de Bartolomeu ou Natanael se junta a ele, Filipe, lá na Armênia, né? Como apóstola. Olha que maravilha, né? Então, eu gostei dessa passagem por mostrar que Jesus realmente escolheria entre homens e mulheres, claro, né? E como eles agiram? O que vocês acham? Né? Voltando aos slides lá. Como vocês acham que esses escolhidos agiram? Eles abraçaram as perspectivas e as ambições diferentes que eles tinham, né? E que eles acharam, que eles supuseram que lhes acenara o estranho e poderoso Rabi. Oh, é um novo reino, né? É um novo reino, formaremos um novo reino. E a visão era muito material, eu terei esse posto, eu farei aquilo outro, né? A ponto de Judas se equivocar totalmente. Nós já dissemos, e vamos repetir, que parecia que eles o aguardavam. Nós vamos confirmar daqui a pouquinho, com as palavras de Dona Amélia, quando ele vai convidá-los mais de perto. Parecia que eles já o aguardavam fazia muito tempo e que já o conheciam desde antes, num remoto passado que a memória não lograva recordar. Eram aquelas reminiscências, né? Parece que eu sei, mas não sei de onde já ouvi, onde eu escutei, né? Mas era bem isso, eles no momento certo se lembrariam. Em vão, eles revolveram lá os refolhos da alma, procurando identificá-lo, né? Mas não conseguiram nos primeiros tempos. Claro que não. E o primeiro encontro, que não foi esse aí, tá, gente? Foi o primeiro encontro de cada um com o mestre e depois o primeiro encontro do colégio, na intimidade da casa de Pedro, para receber as orientações, né? A preparação. A princípio, eles foram aprendizes, né? Eles se deslumbraram com a sua doutrina, passaram a amar aquele estranho que parecia que eles conheciam, mas não se lembravam. Porém, eles, no princípio, não tinham dimensão mental para entender a grandeza do que estava ocorrendo com eles, com aquele mestre, com o Rabi, né? Com as circunstâncias, e eles viam que Jesus curava cegos, paralíticos, atendia a todos, ensinava, mas o que está acontecendo? Né? É isso aí que chama Era Nova? Será que é isso que se chama implantar o reino de Deus, né? O reino dos céus na terra? Eles não tinham essa dimensão mental, como nós não teríamos, né? Eles não conseguiram, no princípio da tarefa, se impregnar do ministério de Jesus. Eles, falamos lá no dia 2, eles seguiam as suas pegadas sem entender muito bem o que se dava. Alguns deles, gente, uma informação importantíssima, se esforçaram mesmo por arrancar-lhe a presença terna e mágica de suas vidas. Olha que interessante. Fizeram força para, né? Eu não quero isso, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero voltar lá para o meu barquinho, eu quero voltar lá para a minha lavoura, eu quero voltar lá para minhas quinquilharias, né? Eles fizeram essa força a princípio. Uma informação preciosa de Dona Amélia Rodrigues. E nós, hoje ainda, 2023, nós não estamos nesse movimento de ainda não queremos o compromisso com Jesus? Será? Consciente ou inconsciente, será que nós ainda não? Quando nós somos chamados, principalmente, muitos fazemos isso. Principalmente agora, pós-pandemia, né? Quantos estão
dificultando o trabalho das instituições. Quantos? Não quero mais voltar, não quero mais a presença, não quero mais me dar, não quero mais oferecer. Né? Então, eles também é a condição humana, né, que nós ainda carregamos. E aí eles também fizeram isso. Fora esses 12 que ficaram, e um depois da traição, né, fugiu pelas vascas do suicídio, muitos também, né, fugiram das tarefas, muitos, mas também muitos ficaram. E dali a pouco, 70, 500, 1.000, milhares, né? Então começa por um, começam por 12, começa por 12. Então vamos ver o grupo. Quem era o grupo? Essa imagem aí é do Mar da Galileia. Dona Amélia Rodrigues fala que eles nasceram muitos ao redor, né? E que o Mar da Galileia lembrava um colar de pérolas por suas cidades em volta. Aí eu vou, entre parênteses, falar por que nós escolhemos, então, do kit, né? Chamar o kit Pérolas, da série evangélica Amélia Rodrigues. Não só pelas cidades em volta, e porque Dona Amélia assim denomina, como pérolas são os ensinamentos de Jesus, né? Então, eles nasceram, a grande maioria, aí em volta do mar, com exceção daqueles que nasceram em Nazaré e Judas Iscariote, que nasceu em Queriote, né? Ok. A equipe, então, nós vamos lembrar João, ou Yohanan, ou Yocanahan, como alguns falam, e Tiago, Yaakov, em hebraico, os chamados os filhos do trovão, como Jesus falou ali no vídeo, né? O Senhor os chamava. Eles eram, né, todo impetuosos, descendiam de Zebedeu e Salomé, tá? Filhos de Zebedeu e Salomé. Outros filhos o casal tinha. Os filhos do trovão, tão conhecidos como assim, né? Filhos do trovão e filhos do casal. E esse casal e esses meninos foram fiéis até o Gólgota, diz Dona Amélia Rodrigues. E quando vocês forem ler suas páginas, vocês vão descobrir lá alguns encapuçados, se escondendo ali no meio da multidão por medo das represálias. Então, essa fala de que nós temos, ninguém o acompanhou, só João e as mulheres, a gente precisa modificar com o testemunho de Dona Amélia Rodrigues. Alguns estiveram lá, ou vários estiveram lá, tá bom? Bom, João e Tiago, né, os filhos do trovão. Filipe, alguns falam Felipe, ou Filipos, em grego, era de Betsaida, a terra da pesca, né, a cidade das pescas. Então, Filipe era pescador também. Natanael, ou Bartolomeu, em grego, Bartolomaios, ou Bar-Ptolomeu, ou Tomai, né? Bartolomeu significava filho de Ptolomeu ou de Tomai, e aí nós, em português, falamos Bartolomeu, né? Ou Natanael, são o mesmo. Ele provinha de Caná, aquela lá, das bodas de Caná, ok? Simão, os Zelotes, ou Shimon, em hebraico, também viera de Caná. Ele deixou as armas, deixou lá o partido dos Zelotes, não fazia mais parte, né, dessa turma briguenta e somou à equipe de Jesus. Jesus o chamou. Tomé, Toma ou Tomás, tá? Em aramaico, Toma. Né? O Dídimo. Dizem que todo mundo conhece que é Dídimo porque ele era gêmeo. Não aparece o outro gêmeo na história, nós não conhecemos. Dona Amélia Rodrigues também não fala. E ele era descendente de um pescador de Dalmanuta, portanto, pescador também. Aí em volta, né,
do Mar da Galileia. Aqui também outra imagem, para vocês irem se dando conta. Nosso estudo não é geográfico, né? Mas vão se familiarizando para perceber que eles moravam todos por aí. E a gente, lá nos respingos históricos, proginásima histórica, em outros momentos, a gente apresentou esses mapas da época, né? E já nos familiarizamos um pouquinho com isso. Aí havia Tiago o moço ou Tiago menor, para diferenciá-lo do Tiago que acabamos de falar, o filho do trovão, que era Tiago maior, tá certo? Tiago o moço, Judas Tadeu, ou Tadai, em hebreu, seu irmão, e Mateus, tá? Ou Mateus, em latim. Mateus Levi, o ex-publicano, dizem o ex-publicano. Nós, Regina Baldovino, enquanto estudamos Dona Amélia Rodrigues, nós temos a quase certeza que todos eles exerciam suas profissões e, em determinados momentos, para as viagens necessárias, eles deixavam substitutos, né, e seguiam ao mestre. Foram poucas viagens fora da região que todos eles fizeram juntos. Então, eles continuaram nas suas profissões. E aí, havia familiares, sócios, etc. Já falamos lá. Então, Tiago menor, Judas Tadeu e Mateus Levi eram filhos de Alfeu e Maria de Cleófas, parenta de Maria. Divaldo Pereira Franco, há 10 anos, num vídeo que ele faz, justamente uma palestra na Federação do Paraná, Vivendo com Jesus, ele escreve lá no material que ele apresenta que Maria de Cleófas era a prima de Maria, mãe de Jesus. Então, parenta de Maria, pode ser, né? Parenta, porque senão seria irmã, né? Então, parenta, prima, beleza. Nazarenos todos esses que nós falamos, tá? Eram primos afetuosos e passavam como seus irmãos. Ou seja, Tiago, Judas Tadeu, Mateus Levi de Nazaré, certo? Primos, irmãos, e passavam como irmãos de Jesus. Há uma fala de muitos, principalmente o irmão Severino Celestino, que coloca que existe um Tiago, irmão de Jesus, que também participou aí dos seguidores de Jesus. Dona Amélia Rodrigues não fala desse Tiago, irmão de Jesus. Mas o médium diz que sim, houve um Tiago, irmão de Jesus. Só para esclarecer, e se houvesse uma pergunta assim, nós já antecipamos. Em aramaico, Yehuda, Judas, filho de Simão, originário de Queriote, uma pequena cidade da extremidade sul de Judá. Esse foi o grupo. Então, 11 galileus, um judeu. Esse era o grupo, todos nós já conhecemos, vimos o vídeo. Por que a Regina está falando isso tudo? Muito bem, vamos lá. Porque Dona Amélia Rodrigues traz dados diferentes. Como é que eles foram reunidos, gente? Nós não sabemos. Esses 4 registros dos evangelistas não dizem a data. Aliás, os registros não são cronológicos, né, de nenhum deles. Né, são históricos, vamos dizer assim. Então, no calendário da Galileia, não se sabe que dia foi que eles se juntaram. Tá? Isso está em Vivendo com Jesus, o livro que nós mostramos agora há pouco. Porém, se tornaria especial e inesquecível quando Jesus reúne e escolhe 12
para ficar. É tipo uma instituição espírita, né? Somos vários, mas temos que conformar a diretoria, né, Laelder? Tem que ter o Exatamente. presidente, tem que ter o vice, secretário ou secretária, tesoureiro ou, né? E aí o quê? A gente tem que ter ali 8 a 10 pessoas para conformarem estatutariamente a direção da instituição. Essa equipe vai responder por tudo. Não significa que os outros têm menos importância, que deixarão de trabalhar, nada disso. Não é verdade? Muito pelo contrário. Então, é mais ou menos isso, é mais ou menos assim que funcionou lá o projeto de Jesus. Aqueles homens e mulheres, aqui está. Olha só que lindo. Aqui está aquilo que eu falei há pouco. Aqueles homens e mulheres que foram convocados jamais o esqueceriam. Gente, então não há registro das outras tarefas que Jesus deu para os demais, mas foram convocados. Olha que coisa linda. Vão lá e façam. Então há registro quando Jesus reúne os 70, orienta e manda 2 a 2, né? Aí a gente já falou em outros estudos que as mulheres faziam o atendimento de retaguarda ou o atendimento fraterno. Olha aí, gente. A gente vai tendo, não é, Laelder, uma noção de como a coisa funcionava. Você não acha assim? Não, com certeza, né? E aí você, e o mais interessante, aí eu não sei se a Amélia Rodrigues deu entre linhas ou você tenha captado, né? Que esses apóstolos, assim, têm com as suas personalidades, né? Cada um com a sua, exatamente. O que é interessante é essa, digamos assim, seria o momento, digamos assim, a demonstração de Jesus, como viver com tantos diferentes dentro de uma convergência, né? E eles se desentendiam. Né? Em mais de uma situação, não foi só uma. Quem é o maior, quem é o menor? O ciúme. Aquele é velho, esse é mais novo. Né? E aí até um detalhe que você falou aí que eu achei interessante, é que tem muitas pessoas, assim, pelo menos algumas pessoas do movimento espírita que eu conheço, acham que os apóstolos eram verdadeira harmonia. No fim foi, né? Eu disse assim, como é que é? Não, Jesus estava presente, era tudo uma harmonia, só se for na sua cabeça. Né? Não foi assim, gente. Quando eu me lembro disso, eu me lembro daquele ato, eu sei que eu vou fugir um pouquinho, mas só para figurar a situação. Eu me lembro do ato de Paulo com Pedro, né, em Atos dos Apóstolos. Exato. Pedro tomou uma posição diferente de Paulo, e quando foi para Jerusalém, tomou outra, aí foi fazer a reunião. Não sei para quê. Aí Paulo, do jeito que ele era, você é que nem a palha do coqueiro. Muda de direção conforme o vento sopra. Eu disse, eita, Paulo. Não é? Então, só para ter uma ideia. Né? Só para ter ideia, Tiago Menor era uma personalidade muito complicada e havia dificuldade com todos. Esse registro está principalmente no livro há 2000 anos. Vocês poderão correr lá e verificar isso. Ele teve dificuldade por mais de 30 anos com Saulo, futuro Paulo. Ele teve dificuldade com Simão Pedro. Havia dificuldade com todos eles. Tiago Menor, gente. Era muita luta. Sabe? Então, para ver. Mas eram espíritos comprometidos com a sua própria sublimação. E Jesus sabia, conhecia. Né? E foram escolhidos. E Tiago, apesar da rispidez, da dificuldade de relacionamento, ele manteve a Casa do Caminho por decênios para atendimento das pessoas totalmente abandonadas, né? Nas terras de Jerusalém, da Palestina. Então, para ver o papel dele. Para ver o papel dele, a ponto de lá no livro, agora não é 2000 anos, não. 2000 Paulo anos, Estevão. Paulo e Estevão, tem razão. Paulo e Estevão
a ponto de depois Paulo de Tarso comentar como ele entendeu o papel de Tiago Menor na Casa do Caminho depois de tanto tempo. Depois que Tiago Menor desabafa, depois que Tiago Menor chama, venha me socorrer. Olha só. É isso, exato nessa parte. Quando ele está... Porque ele parece assim, desculpa eu tá me metendo aí. Desculpa, vai falando. Não, a partir do momento em que Tiago começa a ter um problema, que correndo o risco da Casa do Caminho fechar, né? Essa é a realidade, que a gente acha que isso nunca acontece, eu lá na Casa do Caminho, né? Mas eles estavam correndo o risco de fechar mesmo. Foi que ele Tiago pede a presença e a ajuda de Paulo, né? Ao Paulo prontamente, né? Olha assim, disse, vou lá. Então Exato. Olha, gente, é uma história lindíssima. Mas eles tinham ciúmes. Um era o mais amado, outro era o mais solicitado. Alguns poucos somente o acompanharam na transfiguração, né? Então, gente, né? Parece bem assim hoje. Eu acho engraçado Jesus, sabe? Assim, isso que eu vou colocar. Que Jesus diz assim, a ideia que eu tenho de ovelha é uma. Aí Jesus disse assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, que eu amo. Ele perguntou 3 vezes, né? Ele diz assim, então apacenta minhas ovelhas. Eu sou ovelha brava danada. E ele cumpriu, segundo o livro que nós citamos, ele cumpriu. Ele teve graves momentos que ele foi o apaziguador, né? Então, assim, para ver que ele realmente cumpriu, né? Então, aí nós temos os 11, na verdade, né? Novamente. E eles se tornaram os construtores do novo mundo. Deram-se integralmente à causa que abraçaram, testemunharam, após as fraquezas humanas, a grandeza de que eram constituídos. Depois, né, gente? No fim, principalmente depois do momento de ressurreição de Jesus. Essa pergunta eu vou fazer para você depois. Não, depois eu falo. Não, fala, depois eu falo. Né? Essas imagens nós vamos trazendo para sensibilizar enquanto nós falamos alguma ou outra, trazemos alguma outra abordagem. Então, eles eram muito inseguros, muito preocupados com as situações humanas, tinham muitas incertezas sobre aquele mundo ou aquele reino que Jesus dizia que veio construir, né? E nesse momento que Jesus falou ali no vídeo que nós apresentamos, que ele dava o poder para eles agirem, realmente isso aconteceu. Principalmente quando Jesus manda 2-2, 70, 2-2, para avisar nas partes mais inóspitas de que o Messias já estava entre eles. E ele unge, a Amélia Rodrigues diz que ele despede assim, sopro de luz, né? E eles ficam ungidos pelos poderes de curar, de falar, né? Não serem mordidos pelos escorpiões, serpentes, etc. E, enfim, aquilo que a gente até já conhece, nós voltaremos a falar quando trouxermos o capítulo 2-2, né? E depois do Pentecostes, lá também eles se apossam da xenoglossia, de uma série de dons, mas Jesus, depois da ressuscitação, também em um determinado momento, espero podermos trazer, ele também os unge novamente para o apostolado, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho, explicando o discipulado e o apostolado. Fala lá, Helder. A minha pergunta, diante do estudo que você
vem fazendo, antes mesmo... Gente, ela não tem esse estudo só de agora, de 2 anos atrás, não. Essa mulher é uma estudiosa de Amélia Rodrigues. Só para vocês entenderem, entendeu? Ela escrafucha o pensamento escondido de Amélia Rodrigues. Ela vem nas entrelinhas, ela faz um estudo. Eu até disse a ela, me faça um livro. Ela tem um compêndio assim, um calhamaço. Mas a minha pergunta, assim, Regina, é a seguinte: como seria... Isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem, quando Jesus assim transfere esse poder. Você está entendendo? Não sei se eu estou sendo claro. Como é Eu que ele penso é? que ele não transfere, ele acorda, porque Ele o quê? estavam latentes. Ele acorda os poderes. Ah, tá bom. Ninguém pode receber aquilo que não fez por merecer, que não Exato. tem. Né? Não, É por força isso de a minha vontade. pergunta, porque assim, peraí, por que diz assim, eu tenho poder? Bom, Jesus tem o poder e simplesmente olha assim para a pessoa, eu gostei da tua cara, por exemplo. Não, Não, porque a não. pessoa diz assim, Pode aí a pessoa, parecer. porque muita gente leiga pode dizer assim, também assim é muito fácil. Jesus pega, dá um pedacinho do poder dele e transfere, né? Assim, podendo de uma maneira laica, ou Né? simplória, Por que vamos que dizer eu assim. não tenho esse poder? Por que você não tem? Né? Ué, não é verdade? Aham. Então, não, Jesus acorda esses poderes. Nós estamos falando poderes? Gostei. Não são poderes, são as virtudes que eles têm, né, para agir. Veja só, se Jesus os conhecia desde antes, se o projeto fora elaborado minuciosamente, se eles eram espíritos no corpo, homens rudes, grosseiros, mas espíritos nobres, que nós falamos no dia 2, né? A caminho da sublimação, eles tinham virtudes. Estavam amortecidas? Estavam. Jesus estava preparando-os. Porque, pelas leis da matéria, estavam eles ungidos a elas. Depois que ele se fosse, eles teriam que atuar. E aí, então, Jesus vai despertando. Vai, né? Vai fazê-lo se Senhorace. Exatamente, obrigada, daquilo que lhes é peculiar, na verdade. Então, aí Jesus, é claro que ele pegava um barro, punha no olho do cego e vai lá e lava. Tá enxergando? Tô vendo borrado, lava de novo. Ele precisava disso? Não, né? É metodologia pedagógica que ele agiu também com os seus tutelados, os seus mais próximos, não é verdade? Como é que eles aguentariam os testemunhos que eles deram, não fossem as qualidades que eles já tinham e que foram acordadas por Jesus na sua partida? Regina, diante do estudo que você tem de Amélia Rodrigues, assim, eu vou fazer a pergunta. Você acredita que se Jesus não tivesse se apresentado aos apóstolos, provando a imortalidade da alma, vocês acham que só pelo fato deles terem feito, deles estarem curando, igual a que Jesus fez, tirando a demoniada, tudinho, você acha que eles continuariam com essa tarefa de testemunho? Ou a culminância foi a ressurreição na estrada de Emaús e o contato que eles tiveram, assim, cabal de que, olha, a morte não existe. Eu estou vivo. Eu penso, Léo, Pelos seus estudos aí. Pelos estudos, pelas palavras que Dona Amélia usa quando trata desse tema, a confirmação de que Jesus ressuscitou, que estava ali, depois deles terem visto que ele foi pregado, açoitado,
né? Sangrado. E, nossa, o absurdo que fizeram com ele. E morreu, literalmente morreu na carne. E, de repente, ele estava ali diante deles. Imagina a revolução que isso causou. Que causou na vida desses... E confirmando os profetas. Né? Confirmando. E eu acho que o mais importante, aliado, juntinho, tá? Foi Jesus. Quando ele vem, ele ressuscita e vem, ele diz assim: eu disse que sempre estaria com vocês. Então, a par da imortalidade, eu estarei com vocês, porque eu sobrevivi à morte. A morte não existe. Eu estou provando tudo aquilo que eu falei. Sabe? Na nossa linguagem pobre, estou contando isso. Mas você imagina nós que passamos por essa experiência há pouco tempo. Não há adjetivos para dizer o que significa vislumbrar um outro lado da experiência que você vem tendo. Porque uma coisa que você estava falando me acudiu agora uma situação que eu acho interessante. Que, assim, houve várias ressurreições, né? A filha de Jairo, ela ressurge, mas volta para o próprio corpo. Sim. Né? O filho da viúva de Naim. A filha da viúva de Naim, né? Volta para o próprio corpo. Eu acho que a questão da Sírio-Fenícia, da filha da mulher Sírio-Fenícia, que estava doente em casa, volta para o próprio corpo. Então, assim, Lázaro. E Lázaro, ele foi o único que diz assim: eu não voltei para o próprio corpo, eu transcendi a matéria. Eu transcendi. Entendeu? Todos os outros que vieram para o próprio corpo. Exatamente. Porque ele fala em um capítulo de Dona Amélia Rodrigues, quando vão afrontá-lo após a ressurreição de Lázaro, né? Ele fala assim: se Lázaro estivesse morto, eu não poderia fazê-lo voltar. Mas Lázaro não estava morto, né? Então você veja, eram aqueles liames, né? Estavam bem fininhos ali, e Jesus faz voltar. E Dona Amélia nos dá aquilo que nós falamos no estudo passado, a informação de que muitos desses casos eram de espíritos comprometidos, né? E que dariam também o seu testemunho enquanto Jesus ali. Se aproveitasse, por exemplo, Lázaro aproveitou. Nós não temos notícia da filha de Jairo. Nós não temos notícias do filho da viúva de Naim. Nós não temos notícia dos outros, né? Tomara tenham aproveitado a existência. E aí, o testemunho foi válido. Mudou, devem ter mudado suas existências, assim como Lázaro, né? E aí o testemunho foi validado. Né? Aí Jesus vem e diz, porque ele vai lá na Galileia, diante dos 500, segundo os registros, eu vou para meu Pai. E ele assente. Se é o corpo de carne, impossível. Não é? Então, ele está comprovando que é um corpo quintessenciado. Né? É um corpo. Mas ele comeu com os discípulos depois da ressurreição, ele andou com os discípulos, ele cozinhou para os discípulos, ele continuou a dar suas orientações. Então você veja, e eles estavam ali com ele como em corpo de carne, mas sabiam que não era um corpo de carne. Você já não tem palavras para isso. Né? Não sei se eu respondi tua... Não, concordo plenamente, então, exatamente beleza. Isso. Então vamos adiantar um pouquinho? Oi, Miriam! Tô com saudade de você, Miriam! Muito lar de José Luiz Barcelos, muito boa noite.
nós ficamos honrados com a presença de vocês. Então, todos haviam sido escolhidos muito antes daqueles momentos, e eles só aguardavam para ser convocados. Tá? Mas Jesus, enquanto ia convocando lá, Helder, não prometeu nada, não ofereceu nada. Jesus ia só convidando. E o que é que acontecia, Regina Cor, que quando ele só convidava? Calma, se der tempo a gente vai falar. Senão a gente vai para julho, né? A gente volta em julho. E unindo-os, como discípulos. Olha a palavrinha, gente. Discípulos para o grande empreendimento que viria depois. Olha, Dona Amélia Rodrigues não erra nas palavras, tá? E assim como nós, né, que fizemos letras e somos amantes das letras, da literatura, nós amamos isso na Dona Amélia, né? Aqui eu quero mostrar, você deve ter conhecido, né, Laelder, quando você visitou Israel, o que eles chamam as ruínas da casa de Pedro, né? Exato. Lá em Cafarnaum, não é verdade? Exatamente. E lá tem a igreja de São Pedro, como é que é o nome? É isso mesmo, né? É. Então, aí é para lembrar que o primeiro encontro desses 12, gente, depois que ele escolheu o discipulado, o colégio, tá? O primeiro encontro foi na casa de Pedro. Pedro era casado, certamente o mais velho de todos. Alguns vão dizer que era Simão Zelotes, isso não importa, tá? Embora ele não houvesse chegado aos 50 anos, certo? Isso está nas escrituras, né, gente? E lá no livro Paulo e Estevão, Emmanuel, nós já dissemos também, quando Simão Pedro vai para Roma, ele vai com esposa e filhos, tá? Então, Dona Amélia Rodrigues não fala dos filhos, Emmanuel fala, ok? Mas todos naquele primeiro encontro na casa de Pedro, onde eles receberam o projeto de trabalho, o croquis da empreitada, vamos chamar assim, eles ficaram dominados pelo brilho dos olhos de Jesus e pela ternura da sua presença. Ficaram assim, né? Tudo, porém, depois desse projeto apresentado, foi também sendo acrescentado a seu tempo. E as revelações que Jesus foi fazendo foi diluindo a cortina de sombras que pairava sobre a mente dos discípulos e vitalizar a debilidade das forças deles. Lembra que há pouco nós falamos vidas estioladas pela situação geográfica, política, religiosa, parará, do povo, né? Então, eles foram ganhando em força. Olha que coisa linda. Jesus sabia, se ele chegasse aqui agora, nesse momento, Laelder e Regina, sigam-me. Para começar, a gente não iria, né? A gente ia dizer, é um obsessor, é um mistificador, na verdade. Segundo, né? Como é que ficaria o negócio? Então, Jesus, conhecendo, né? Grande pedagogo, tutor, ele sabia o que tinha que fazer e ele foi devagarinho. Agora, nós vamos... Então, a imagem lá da casa de Pedro. Então, nós queremos assim. É tão importante falar sobre discípulos ou apóstolos? Talvez não. Mas para o estudante, e já que o vernáculo diz, né, dá sinônimos um pouquinho diferentes para as palavras, então são palavras diferentes, não é? E quando você
estuda, é importante saber o significado das palavras. Pronto, diga aí o poeta, né? Você não tem que buscar palavras, Laelder. Exatamente, porque né? Que exprimam a ideia que você quer colocar, e muitas vezes você tem uma palavra e ela não exprime o que você quer colocar. Exato. Você tem que procurar a palavra, não é verdade? Então, a força das palavras são importantes. Então, a palavra discípulo vem do grego matetes e significa seguidor ou aprendiz. Então, eles eram seguidores e aprendizes. Perfeito. Enquanto discípulos, era isso que eles eram. Tá bom? Por isso, discípulos. Ali no filme, ali fala apóstolos. Naquele momento, eles não são apóstolos. Tá? Mas... agora que a academia, os estudos, as revelações, tudo isso vem renovando, né, as teias de aranha dos nossos conceitos, a gente vai aprendendo deliciosamente muita coisa. E a palavra apóstolo vem do grego apostolos, né, grego apostolos, não tem acento, que deriva do verbo apostolém e significa enviar e remeter. Então, Jesus depois irá enviá-los, enviou-os, né? Depois da condição de discípulo, quando Jesus já os preparou, já os acordou para as virtudes que eles traziam, e disse, com as virtudes que vocês têm, vocês poderão pá, pai, pá. Agora vocês serão meus apóstolos. Vocês vão, né? Serão enviados, serão remetidos, serão, né? Então, serão mensageiros da minha palavra. Tá vendo? Estão vendo ali embaixo? Logo, a palavra apóstolo significa enviado, agente, mensageiro ou alguém que é enviado. A Regina Baldovino, ela tem seus pruridos com essas palavras, e eu penso que aqui na Terra, muitos poucos mereceram o adjetivo de apóstolos. Nós tivemos alguns ainda, conhecidos da nossa época, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Na verdade, muitos poucos não enchem as mãos dos que nós conhecemos. Há muita gente maravilhosa que está aí na surdina, agindo, graças ao bom Deus, né? Há muito mais amor hoje. Então, gente, discípulo foi até ali, a partir dali, apóstolos. Beleza? Quando a gente for estudar, a gente estiver falando daquele período em que Jesus não os enviou, nós vamos mencionar os discípulos. Né? Nós ainda, enquanto na doutrina espírita, somos discípulos metidos a apóstolos. Né? Muito metidos, mas nós não somos. Né? Então, nós somos mensageiros. Não, porque nós não vivemos a mensagem que nós estamos transmitindo. Nós, por enquanto, estamos só transmitindo. Com maior da boa vontade, com menos problemas morais, não é, Laelder? Isso. Mas, né, melhorados. Mas não somos apóstolos, gente. Sejamos humildes, né, bem humildes com isso. Então, Laelder, nós vamos começar a dizer como cada um foi chamado, tá? Eu quero antes dizer, eu acho que não vai dar tempo, queremos antes dizer, para depois, porque haverá um período aí de 2 semanas, né? 3, que nós só voltaremos dia 7 de julho. Hoje, dia 16 de junho, não poderemos estar no dia 29. Laelder aí compreendeu, a equipe do Reviver, mas retornaremos dia 7 de julho. Então, será mais proveitoso engrenar, né, Laelder, o assunto.
E nós gostaríamos de dizer que com esse grupo de galileus, né, eram 11 galileus e um judeu, iniciou-se, naquela época, a mais fantástica façanha de que a história guarda notícia. Imaginemos Jesus com 12, com 70, com 120, com 500, com 800, com 1.000, com 5.000, dali a pouco, revolucionaram a história do nosso planeta. Eram quase todos analfabetos. Sabe quem não era analfabeto, gente? Mateus Levi, o publicano, tá? Judas Iscariotes, que era um dos mais inteligentes, porque ele era versado nas letras e nas matemáticas. Ele foi o tesoureiro da equipe lá, né? Há alguns comentários que dizem que lhe foi dada a tarefa, outros que ele solicitou. Quando eu fui bancária e eu ia atuar na casa espírita, eu dizia, me dê a contabilidade, porque, para mim, né, eu já sei, ok. Né? Então, não sei, talvez Judas diga, me dê aqui a contabilidade do grupo, que né, eu manjo. Mas ele né, surrupiava lá. Então, Mateus, Judas e Tiago menor, eram os letrados. Pedro e João, muito mais tarde, que foram adquirir o conhecimento das letras. Olha que interessante, gente. Imagina Pedro, com mais de 50, 60 anos, aprendendo as letras para deixar suas epístolas, as narrações evangélicas. Né? Que maravilha! João era um menino, ele ainda tinha tempo de ser alfabetizado, né? E aí também traz o Apocalipse. Que coisa maravilhosa! O grupo humilde, esse grupo aí de homens, que foi a par e passo, sendo fortalecido, sendo despertado, a cada conhecimento, Dona Amélia vai trazendo os diálogos íntimos, depois das dúvidas que eles tinham, né? Ela traz todo o diálogo daquela noite memorável, que às vezes nos registros evangélicos tem 3 ou 4 versículos só, e a gente fica imaginando, né, que maravilha. Mas esse grupo humilde tinha tudo para fracassar, gente. Todos os atributos para fracassar. Tá? Menos o mestre que os guiava, que guiava o grupo, que o guiava o grupo. O mestre ia trabalhando as anfractuosidades, os buracos, né? Morais daquelas criaturas maravilhosas, que eram íntimas, cada um, como Laelder disse agora há pouco, e que lhe constituía nova personalidade. Jesus ia dando, gente, lições de comportamento social, de convivência social. Quer uma prova? Quando vocês chegarem na casa de alguém e encontrarem uma pessoa digna, paz seja nesta casa. Já o cumprimento. Vocês entrem, vocês comam da comida deles, né? Vocês participem da rotina deles. Né? E se eles derem oportunidade, falem com eles da minha lição de amor. Se não derem, vocês se afastam e, como o pó que fica na sandália, vocês batem, sigam para outro. Isso é comportamento social ou não é? Hein, Laelder? Uhum. É como se comportar na casa de outro. Uhum. Ele ia dando isso, falar isso, fazer isso. Que coisa mais linda! Né? É tipo o livro Sinal Verde, que nós temos, né, no Espiritismo, é uma regra de bem viver, gente. É um livro de regra de comportamento, assim como o livro Conduta Espírita. A gente não lê e não aprende o que está lá.
Aquele livro é para ser estudado e vivenciado na evangelização infanto-juvenil, para nós irmos somando a vivência comportamental, evangélico-cristã, onde estivermos. Sinal verde, conduta espírita, livros de regra, de bem proceder, comportamento espírita. Se vocês não conhecem, tem uma chegada lá. Então, eles poderiam... Aqui, ó, eu tenho aqui em Vivendo com Jesus, no capítulo 4, Jesus ia modelando a pedra bruta do grupo representativa da ignorância. Atual também, minha, sua, nossa. Né? Me permita uma intervenção. O slide continua discípulos ou apóstolos. Viu? Não, mas eu não estou... Eu sim, tá. ali. Não, certo, eu não vou mudar outro, porque olha lá. Certo. Porque já é outra etapa. Então, eu vou deixar aqui. Tá certo. Bom. Vou deixar aí. Então, essa pedra bruta, Jesus ia lapidando para arrancar o que se encontrava oculto. Aquilo que nós falamos há pouco. Uhum. Né? O que eles traziam, o que eles iam acordo. Né? Como é que Pedro, apesar de ter negado, ainda foi escolhido para dirigir o colégio apostólico e saiu vencedor? Não é só porque Jesus se apresentava quando necessário. Está lá em Paulo e Estevão. Jesus vinha e se apresentava também. E a qualidade deles? Né? E depois Judas, apesar de tê-lo traído, demorou 14, 15 séculos, voltou para o colégio apostólico, lá na Pleiade, onde o colégio se reúne. Segundo Divaldo, Simão Pedro, pelo menos, saiu de Sírios, assim como Alcione, do livro Renúncia, né? Que já é uma constelação que não dá nem para imaginar. E eles, então, para concluir, e no dia 7, nós vamos voltar aqui, ó, só dar um gostinho, tá? Quando ele chama lá, eu adoro essa imagem, me faz chorar. Quando ele chama, né, os primeiros lá, Pedro e André, só para vocês fazerem parte do nosso estudo dia 7, André era seguidor de João, o Batista. E Pedro conheceu Jesus num momento muito lindo antes dele ser chamado, tá? Não está nos evangelistas, está em Dona Amélia Rodrigues. Não sei se falaríamos isso, mas só para vocês verem que eles todos tinham tido contato, de alguma maneira, anterior com aquele que se dizia o Messias, né? O Salvador, o esperado, antes de serem chamados. Eles voltaram para suas fainas e, de repente, vem aquela luz mirífica, vem e segue-me. Para concluir, então, Laelder, aí devolvemos a palavra. Se não tiver nenhum comentário, nenhuma contribuição, nenhuma dúvida. Bom, no chat aqui não tem nenhuma pergunta, nenhuma consideração, nenhuma ideia complementar. De qualquer forma, estiveram conosco, nós agradecemos muito. Dona Amélia Rodrigues, em Vivendo com Jesus, no capítulo 4, faz a seguinte observação. E eles se tornaram os construtores do novo mundo. Ela coloca novo mundo com maiúscula. Deram-se integralmente à causa que abraçaram, testemunharam, após as fraquezas humanas, e se tornaram na grandeza de que eram constituídos. Que maravilha! E nós? E nós? Quando nos tornaremos a grandeza de que já somos constituídos?
Porque pela bênção do Espiritismo, só por isso, já somos constituídos de algumas virtudes, né? Mas quando abraçaremos integralmente a causa? Fica aí a consideração, né? Quando Jesus nos chamar, se chamar, mas quando nos chamar, como é que nós responderemos? Laelder, é com você agora, meu amigo. Ok. Fiquemos mais alguns instantes para a divulgação das lives no final de semana. Uma notícia e esclarecimento para vocês também. Vamos para a parte que nos compete em termos de informação. Pois bem, deixa eu ver aqui. Queremos, primeiramente, informar que em novembro a gente tem esse seminário sobre desmistificando o autismo, conhecimento além dos estereótipos. Especialista em TEA, doutor Cabo Jade, a psicopedagoga doutora Rosana Rocha, professora e mãe de autista Aline Carvalho, e vivências na família. Pessoas da plateia irão tecer comentários e as suas vivências, além do que a gente conseguiu, vamos dizer, conseguiu não, né? A gente tivemos a bênção de uma pessoa que tem TEA, uma jovem, apresentar o seu testemunho lá no nosso evento. Tá? Ela ficou gratificada por isso. E aí eu até faço a reflexão para todos nós. Por que a acessibilidade e a inclusão é dessas pessoas que têm deficiência para o nosso mundo, e não nós para o mundo deles? Fica a pergunta e a reflexão. Por que eles têm que entrar de lá para cá e a gente não ir daqui para lá? Bom, esse evento, gente, é um evento beneficente, não tem, a receita não vai ficar para nenhuma instituição, no sentido, não vai ficar para o Reviver nem para a Estação de Livro, que é uma editora. Ela terá destino para ser distribuído, a receita vai ser distribuída para as instituições que trabalham com deficiência, dos seus vários matizes. Não temos interesse de obter lucro com isso, tá bom? Se inscreva aí, Estação de Livro, e lá no Every Tree, ou Every Terceiro, vocês entram lá e participam lá do evento. Não vai ser, infelizmente, não vai ser live, vai ser presencial, tá bom? Então, é isso. E final de semana, sábado, a gente tem a nossa irmã Cris Mascarenhas, de Pernambuco, tecerá o comentário sobre Após a Montanha, as Planícies, amanhã, dia 17, às 20 horas. Ok? E no domingo, damos continuidade no 6º episódio do Apocalipse com o Jorge Elahá, né? Domingo, dia 18/6, às 20 horas, com o Jorge Elahá. Um esclarecimento que faz necessário ser feito é que essa live aí, Demônios ou Hormônios, Ansiedade e Depressão sob a ótica das vidas passadas, ela teve início, mas nem sequer conseguiu se concluir, quanto mais dar continuidade do seu início, porque tivemos problemas na internet aí, né? E a pessoa, o nosso amigo doutor Davidson Lemela, se comprometeu em vir outro dia para que pudesse falar sobre essa temática, Demônios ou Hormônios, Ansiedade e Depressão sob a ótica das vidas passadas. Um esclarecimento também que a gente está querendo colocar para vocês, eu acho que não estão lembrados, mas a gente tem que dar a satisfação. Nós fizemos uma campanha, certa feita, do livro, né? Sobre adquirir um livro na mão e para fazer a construção do muro, né? Que houve o assalto tudinho. Graças a Deus, a gente conseguiu pessoas, parece mentira, mas conseguimos pessoas para poder fazer esse trabalho, e vamos dar por início, se fizer o sol amanhã ou domingo, a gente vai já começar o trabalho. Vou fazer um vídeo aqui e depois apresentar a vocês, como dando satisfação a vocês a sua contribuição que vocês tiveram para conosco. A demora foi justamente por causa disso, né? A demora de a gente adquirir pessoas que pudessem fazer um preço acessível e que a gente pudesse dar os encaminhamentos devido a esse trabalho, tá bom?
Irmã, alguma colocação? Dona Regina Baldovino? Está desligado. Está desligado. Peraí, sou eu. Você que desligou, né? Desculpa. Tá bom, tá bom. Já não falo. Olha só. Tudo isso que você divulgou aí, muito importante, muito importante. Esse nosso doutor, como é que ele chama? Caio Abujade. Não, esse que não conseguiu falar dia 12. Doutor Davidson Lemela. Isso aí. O tema dele estava muito interessante, muito importante. No momento que eu fiquei assim, então houve aqueles problemas técnicos, né? Exato. Então fazemos votos de que ele possa retornar mesmo em breve, que particularmente estamos interessados. Ao reviver nossa gratidão a todas as retransmissoras, nossa, vocês não têm ideia do que significa o trabalho de vocês junto a nós, né, Laelda? Exato. Que maravilha, que bênção. E nós temos, assim, constatado que Dona Amélia Rodrigues tem sido um pouco mais conhecida. Isso é maravilhoso. E queremos que Jesus se faça conhecido através dela, ok? Dia 7 de julho, novamente estaremos juntos, estudando sobre o chamado de cada discípulo ou cada conjunto de discípulos e o que cada um deles representou na formação desse novo mundo no qual nós estamos vivendo. Lar de José, enfim, todos vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Paz e bênção para todos nós. Bom término de semana, início de final de semana. Muita paz.